Boa noite. Aliás, eu não sei que horas que vocês acessam essa aula, né? Mas eu acho que geralmente é à noite, né? Porque durante o dia vocês trabalham, né? Então, o nosso assunto hoje é a qualidade da água. A última aula foi a qualidade do solo, né? Um assunto bem interessante, né? E hoje a aula 4, né? Alunos do curso de eletromecânica, qualidade da água, tá? Então, os profissionais da área de mecânica, né, além de ter o cuidado com o solo, nos destino dos seus resíduos, que eu sei que tem também que ter um cuidado com a água, não é? Então, o objetivo dessa aula é reconhecer as etapas e processos necessários para conservar a água e o meio ambiente, tá? Identificar as formas de controle e monitoramento, identificar as formas de minimizar, né, o consumo de água, e isso é o mundo todo tem que fazer, né? E conosco aqui não é diferente, apesar de possuirmos, né, na nossa região e no nosso país, bastante rios, não é? Então, tá aqui o ponto 4.1 para a gente acompanhar. Então, por gentileza, como eu sempre peço, acompanhe a aula com a apostila. Fica mais interessante, tá? Que você vai grifando, vai destacando alguma situação, alguma palavra que você queira ou precise saber mais, tá bom? Então, água, um eterno recurso vital. O que significa isso? É um recurso extremamente necessário para a nossa vida. Eterno. Não vivemos sem água. Não tem como. Né? Você vive mal. Né? E não por muito tempo. A gente acompanha nos noticiários, né, para quem não é daquela região ali do sertão nordestino, onde a seca castiga, né, a cada ano, cada vez mais a seca, o verão lá é mais carregado, o solo chega a rachar, não é? Por causa da seca, os rios e córregos secam, as cacimbas, poços, córregos todos secam, né? E aí fica morrem animais e às vezes morre até pessoas, seres humanos, por causa da sede, desnutrição, né? Que a água nutre também. Então, a água é um recurso estratégico para a humanidade, sustenta a biodiversidade e a produção de alimentos e suporta todos os ciclos naturais. Tem, portanto, importância ecológica, econômica, social. Já as grandes civilizações do passado e do presente, assim como as do futuro, dependem e dependerão da água para a sua sobrevivência, tá? E como eu já disse antes, ela tem importância ecológica, econômica e social. Hoje em dia, muito mais econômica, não é? E para uma adequada gestão dos recursos hídricos, ou seja, recursos de água, é necessária uma integração mais efetiva e consistente das informações sobre a importância de lagos, rios, represas e áreas alagadas e dos processos econômicos e sociais que influenciam, né, ali nos recursos hídricos. Então, a gente vê hoje muitos balneários, né? Aqui na nossa cidade tem bastante, né? Chácaras que se tornaram balneários e para organizar melhor esse balneário, para deixar é, mais amplo, para receber mais pessoas, os donos fazem represas, que eles chamam de piscinas naturais, não é isso? E com isso eles mudam o caminho do rio, né, dos rios e córregos. Né, eles mudam ali o trajeto, eles ampliam o espaço para a água poder expandir e fazer ali uma piscina, um lago, né, uma piscina natural. Tá? Então, hoje a água, ela tá, né, a questão econômica está muito envolvendo a água, não é? Aqui no 4.2, vamos falar de efluentes líquidos. Tá? O que é efluentes líquidos? Qualquer tipo de água ou outro líquido que flui de um sistema de coleta de transporte, como tubulações, canais, reservatórios, elevatórias, ou de um sistema de tratamento ou disposição final, como estações de tratamento de corpos d'água. Tá? Quem diz isso é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela que define desta maneira o que é efluentes líquidos. Ok? Então, os efluentes líquidos constituem hoje um dos principais problemas enfrentados pela humanidade por serem lançados inadequadamente e sem tratamento nos corpos receptores.
O crescimento populacional e o desenvolvimento urbano e industrial aumentaram consideravelmente a quantidade de esgotos de origem sanitária e industrial, que muitas vezes é direcionada para rios e mares, alterando as condições das águas superficiais e sedimentos. Eu não sei se vocês já viram, mas a gente vê principalmente nas cidades grandes, né, os esgotos das residências sendo despejados nos rios. Eu fico impressionada. E não só das residências, mas também das indústrias, né? Então, vamos continuar aqui. Considerando-se que o desenvolvimento tecnológico e o crescimento demográfico, ou seja, crescimento populacional, não podem parar a fim de garantir a sustentabilidade ambiental, e é verdade, né? A gente não tem nem como dizer, vamos parar de fazer gente, né? Não tem como. Então, a cada dia nascem aí milhões de pessoas no mundo todo, não é? Então, faz-se necessária a introdução de unidade de tratamento de efluentes nas indústrias para que as concentrações dos constituintes físico-químicos e biológicos sejam reduzidas ou eliminadas, tá? Os parâmetros mais utilizados na avaliação do impacto ambiental causado pelo lançamento de efluentes nos corpos receptores são esses dois aqui, o DBO e DQO. DBO, demanda bioquímica de oxigênio, e DQO, demanda química de oxigênio. São esses dois parâmetros que representam métodos indiretos de análise simples e de custo relativamente baixo para a quantificação do potencial poluidor dos efluentes industriais. Então, aqui na nossa cidade, nós temos a vigilância ambiental. É um setor da Secretaria de Saúde que cuida dessa parte de análise do solo e da água, né, e do ar. Então, agora mesmo eles estão tendo muito trabalho em avaliar a qualidade do ar aqui da nossa cidade devido às queimadas. E eles também fazem avaliação do solo em espaços onde são convidados a fazer, né? De repente, eles são convidados para avaliar o solo, onde ali, de repente, vão cavar poços artesianos ou vão fazer alguma situação de área de lazer ou construção de edifícios, né? E também eles fazem o controle da água. Eles uma equipe definem bairros para a coleta dessa água e tem toda uma técnica para coletar essa água. E ela é enviada para Marabá, né? E lá em Marabá é feito os testes, né? Mas aqui também tem o SAEP, e o SAEP tem um laboratório próprio, né? Que faz uma análise da água, né? E através dessa análise é que eles descobrem, né, o nível de poluição, de contaminação da água que vem para as nossas casas, tá bom? Logo aqui embaixo tem um modelo matemático que é usado universalmente, que permite o cálculo da concentração máxima de carga orgânica presente em um efluente a ser lançado em um determinado curso d'água, de modo a permitir o processo de autodepuração. É representado pela seguinte equação. Preste atenção aqui, ó. DBO igual a L, Q mais QR, DBOR, QY, né, sobre QY. Tá? Aí eu digo para vocês, essa não é a minha área, não é? Essa é uma área do setor de química, são profissionais da área de química ou técnicos em química, que tem o manejo, que tem todo o domínio de fazer esses cálculos, tá bom? Então, quem tiver interesse, se interessar, quiser saber mais, pesquisem, né, como que faz esses cálculos, tá bom? E pode viajar aí nessa questão dos cálculos, tá bom? Acho interessante quem trabalha nessa área de química, né, física, né, mas não é uma área que eu domino, tá bom? Mas não impede de você recorrer a outros, de repente ver um vídeo, ou se você tende a gostar dessa área de matemática, química e física, tentem fazer os cálculos, né? Busquem outros exemplos, tá bom? E fiquem à vontade, tá? Aqui do ladinho do vocabulário tem dizendo o que é autodepuração. Depurar, gente, no nosso dia a dia, a gente entende que é deixar algo límpido, não é? Limpo, sem impurezas, depurar, limpar, né? E aqui tá falando, olha,
Autodepuração, capacidade de um corpo de água de, após receber uma carga poluidora através dos processos naturais, que pode ser físico, químicos ou biológicos, recuperar sua qualidade ecológica e sanitária. Zona de contato entre duas formações com características distintas. Tá? Então, só para destacar. Tá? E aqui a gente segue, né? Olha, depois que faz esses cálculos para saber a depuração, a autodepuração, os níveis, né, de poluição físicas, químicas ou biológicas, né? Segue também a questão de saber como um efluente, além de verificar os padrões de lançamento, deve proporcionar condições no corpo receptor de tal forma que sua qualidade se enquadre nos padrões dos corpos receptores. Então, existem tabelas, né, dizendo até os padrões que são suportáveis. Às vezes a gente recebe uns relatórios do SAEP ou de outros laboratórios dizendo os níveis de coliformes fecais na água que chega na nossa casa. E a gente fica assustado. Nossa, fezes na água que eu estou usando na minha casa? Mas até isso tem um certo nível de aceitação, né? Tem um númerozinho, tudo que é permitido, né? É permitido encontrar ali naquela água aquele nível ainda de coliformes fecais. E tem vários outros organismos que podem ser encontrados na água e todos eles têm uma tabela dizendo o que é suportável, o que dá para a gente consumir sem fazer mal à saúde, tá bom? Então a gente tem com certeza as águas, como é que a gente chama? As águas que a gente compra, né? E a gente acha que ela é natural, né? Dos galões ali, acha que elas são de fontes super confiáveis, né? E muitas vezes não são. Agora estão inventando uma água com sais, não é? É até interessante a gente prestar atenção que não é bom consumir essa água, é até aquele galão cor-de-rosa, né? Eu tô falando isso aqui, mas de repente até um de vocês revende essa água. Não é, mas não é uma água apropriada para o consumo, principalmente para as pessoas que têm pressão alta, né? Aquele galão cor-de-rosa, não sei se vocês já viram, ele tem escrito adição de sais, não é? Que é para melhorar a qualidade daquela água, mas não é adequada para o consumo, não. Tem que ter muito cuidado ao consumir aquela água, tá?